Já estamos no ar com mais um Eleições 2024. Essa semana nós estamos falando com os candidatos a prefeito de Valinhos. Ontem ouvimos a capitã Lucimara, do PSD. Amanhã será a vez do candidato Alexandre Tonetti, do União Brasil. A RFTV se reuniu com os representantes dos candidatos de Valinhos, os candidatos que estão melhor posicionados em pesquisa eleitoral. E em comum acordo, através de sorteio, nós definimos as datas em que cada candidato teria para apresentar as ideias e projetos para a cidade. Hoje seria a vez do candidato Franklin, do PL. No entanto, o candidato desmarcou essa entrevista, alegando motivos pessoais. De acordo com o documento assinado com os candidatos, em caso de falta, a entrevista não pode ser reagendada. E por esse motivo, o espaço concedido será usado para falarmos da cidade de Valinhos e das eleições. Para isso, eu vou contar com a participação dos jornalistas convidados aqui da RFTV, Vinícius Boer e Leandro Moretti, nessa próxima meia hora. Já cumprimento os dois. Boa noite, Vinícius Boer. Boa noite, Noêmia. Boa noite, Leandro. Boa noite especial para você, telespectador da RFTV, que no próximo domingo vai exercer o direito do voto, né? O mês da democracia já começou, então, a partir de hoje. Boa noite, Leandro. Noêmia, boa noite, Vinícius. Boa noite também. Bem-vindo, né? Aqui no nosso estúdio, a gente que fez aí algumas sabatinas e a primeira que eu participo, tenho o prazer de trocar informação, conversar também com o Vinícius. A você, telespectador, eleitor, muito boa noite e que a gente realmente possa debater aqui, falar um pouco de temas, de tópicos, de programas de governo da cidade de Valinhos. E a RFTV abriu esse espaço para que os candidatos pudessem apresentar os projetos que possuem para que a cidade possa ser governada de forma harmônica, né? O espaço se torna mais precioso ainda para municípios que não possuem horário eleitoral na TV. A cadeira do candidato Franklin, que você acompanha aqui, vai permanecer vazia para lembrar que esse espaço estava destinado para que ele pudesse se comunicar com o eleitor valinhense. E daí, então, gente, a gente vai por essa meia hora tocar aqui o programa. Vamos falar, inclusive, dos problemas de Valinhos, né? A gente que, assim, Valinhos é uma cidade tão próxima aqui de Campinas, é uma cidade importante também para a nossa RMC, é uma cidade rica, vamos dizer assim, um celeiro da nossa região, porque é uma cidade que está no cinturão das frutas, né, onde tem bastante produtor de frutas ali, e essas frutas que vão para o Brasil todo. E nós, inclusive, Vinícius e Leandro, como todo o programa, você, inclusive, aí de casa, que acompanha o nosso programa Eleições 2024, já acompanhou aí, nós falamos com 7 cidades ao longo de um mês e meio, e durante todo esse tempo, nós vamos à cidade em questão, em que os candidatos estão falando, para a gente ouvir um pouco o que a população gostaria de perguntar para o candidato. Afinal de contas, esse espaço é para o candidato abrir, né, ali a possibilidade dele falar sobre os temas, sobre as ideias que ele tem para a cidade, mas também a gente abre o espaço para que o cidadão tenha condições, tenha a oportunidade de perguntar o que ele quer para a cidade dele, né, ou o que ele tem dúvida a respeito do candidato. Como o candidato Franklin não veio e nós estamos aqui nesse espaço democraticamente que estava separado para ele e ele não compareceu, nós temos aqui a cadeira dele vazia, vai ficar durante todo o programa Eleições a cadeira vazia, para a gente lembrar que ele teve oportunidade, mas cancelou a sua participação. E também vamos mostrar, em respeito ao eleitor que fez a pergunta, Vinícius e Leandro, eu vou mostrar aqui a pergunta que foi feita, né? Que as pessoas perguntaram, cada papelzinho é um cidadão, um eleitor em Valinhos, e daí então eu vou aqui perguntar, a pergunta é limpeza do centro do Francisco Souza Neto, e a gente vai mostrar então essa pergunta que o candidato Franklin teria que responder se ele estivesse presente aqui hoje. Candidato, eu sou comerciante há 25 anos no centro da cidade e infelizmente o centro é muito sujo, vocês precisam mudar o horário de limpeza do centro. Tem que ser um horário de madrugada. Porque depois, durante o dia, não tem como por causa dos estacionamentos, né? E o que o senhor vai fazer para melhorar isso? Essa é uma pergunta, né, que a limpeza do centro tem a ver com a questão
até de infraestrutura, né, Vinícius e Leandro, é uma pergunta que acontece em Valinhos e é a mesma pergunta que ressoa em todas as cidades, né? Noêmia, essa questão noturna, ou, por exemplo, de madrugada, isso é uma situação que não é única, exclusivamente de Valinhos. A gente tem visto, por exemplo, o município vai recapear tal rua. Normalmente, a gente que passa por aquela rua que está sendo recapeada, a gente fica muito bravo. Por quê? É um trânsito danado. E a gente sempre pergunta, pô, mas por que não faz domingo de madrugada, né? Onde não vai atrapalhar ninguém. E normalmente a resposta, seja ela do administrador ou de um secretário, é o seguinte, é questão de custo. Então fica muito oneroso para o município trabalhar com os funcionários durante a madrugada, que aí geraria hora extra e outras situações. Até entendo esse eleitor, né, senhor Francisco, né, da cidade de Valinhos, ele cita, né, essa situação de limpeza urbana, de limpeza pública. E nos centros das cidades, Noêmia, eu acho que realmente as secretarias de urbanismo, de planejamento, têm que de fato se debruçar e fazer um planejamento pensando sempre em 5 décadas, para dali 50 anos. O que a gente sempre vê são calçadas muito estreitas, os carros, as vias também são estreitas, o que gera congestionamento, o que impede a passagem de um transporte público, coletivo. São fios, né, uma fiação sempre muito exposta, bastante perigosa, tudo muito velho. Então, no meu entendimento, talvez as secretarias de planejamento deveriam repensar toda a situação estrutural dos centros de cidades mais antigas, porque o cidadão de fato enfrenta inúmeros problemas. Não é só a segurança, a limpeza ele tem toda a razão. Então, fio aterrado, iluminação melhor, lâmpadas de LED. Coleta do lixo. Coleta do lixo. Dá para colocar, de repente, alguns contêineres, enfim, algo para que a população possa ali depositar o lixo orgânico, também aí separada do lixo reciclável, passar 1 ou 2 vezes por dia uma coleta ecológica, enfim. Existem inúmeras maneiras de você tentar minimizar impactos e resolver o problema da população. Porém, nada deve ser feito pensando apenas em 4 anos, ou em 5, 6 anos, e sim sempre pensando na questão de décadas para um crescimento sustentável do município. Sem contar, inclusive, que quando o morador pontua a dificuldade de realização dessa limpeza durante o horário comercial, ele revela um dos problemas mais desafiadores da cidade de Valinhos. A cidade está caminhando para ter uma média de quase 1 veículo para cada morador, né? Nós temos 130 mil habitantes em Valinhos e uma frota aí de 115 veículos. Então, 115 mil veículos. Isso, 115 mil veículos, o que acaba dando praticamente essa média. Então, o desafio, principalmente ali em relação ao trânsito, a questão da mobilidade, e quando os candidatos passam aqui pela nossa sabatina, eles também têm a oportunidade de ouvir o relato, né, e transformar isso numa política pública, como o Leandro bem disse, que deveria ser pensada e repensada não para 4 anos, e sim por décadas. Aliás, né, ainda sobre essa questão do trânsito e da limpeza na cidade, de ser feito à noite, eu até entendo, porque, se eu não me engano ali, o seu Francisco deve trabalhar ali na região central, ali na região do centro de comércio ali. E a cidade de Valinhos, ela tem as ruas muito estreitas, né? Então, até eu já tive a oportunidade de frequentar ali o comércio em Valinhos ali, e as ruas são estreitas, e como foi bem dito, né, são muitos carros, o fluxo de carros é grande, então a gente pode pensar que existe mesmo a possibilidade de que cada candidato, que cada político ali, pense de uma forma estratégica como pode melhorar. Eu tenho que retirar esse fluxo de veículos, de repente, do centro da cidade, porque às vezes a pessoa que vai para São Paulo passa por dentro de Valinhos, né? Dependendo da região que ela está ali, ela vai ter que passar por dentro de Valinhos para acessar a rodovia. Ou para fugir do pedágio também, né? Utilizam muito. Então, as vias de Valinhos são muito movimentadas. E não só por carros, né? Por ônibus e também caminhões, porque os caminhões também
fazem o abastecimento dentro da cidade e depois eles acessam a rodovia dali, muitas vezes também, para fugir do pedágio. Noemi, existe uma outra situação também, quando você disse de planejamento, principalmente para o comércio central em cidades onde as vias são muito estreitas. E talvez uma forma seria desenvolver calçadões para o comércio e para a população. E aí você geraria também, principalmente aos finais de semana, centro cultural nesses bolsões desses calçadões no centro da cidade, tiraria o transporte de grande porte, no caso de ônibus realmente, daqueles de transporte coletivo, e levaria apenas para as vicinais, e aí a pessoa poderia caminhar, enfim, fazer um outro tipo de transporte, até com vans, de uma forma com um bilhete único para essas pessoas poderem acessar ao centro. Porém, seria uma forma de planejamento a longo prazo, onde você tiraria os veículos do centro da cidade, conseguiria alimentar com a população, daria vida para as ruas do centro. E revitalizaria também, exatamente. Né, e aí, mais dinheiro para os comerciantes também. Gente, continuando, né, a pergunta dos nossos eleitores ali da cidade de Valinhos, tem mais duas perguntas, Leandro e Vinícius, e eu vou fazer a pergunta aqui, deixa eu ver de quem que é, da Kelly Leme, ela que é de Valinhos, e a pergunta dela é sobre saúde. Vamos ver. Candidato, eu sofro na saúde daqui de Valinhos. Eu queria mais que ponhasse mais médico e fazer mais os tratamentos aqui do que a gente ir para fora. Aqui é o melhor lugar para a gente se tratar. E daí, porque a gente está com essa possibilidade, aí você está acompanhando, você viu aí o candidato Franklin do PL, candidato a prefeito de Valinhos, que seria o nosso entrevistado de hoje, não compareceu. Essas perguntas que você está acompanhando seriam as perguntas destinadas ao candidato. Então, por respeito ao eleitor que fez a pergunta, a gente está disponibilizando essa pergunta para que você entenda que essa pergunta estava direcionada para o candidato que participaria hoje, candidato Franklin do PL, candidato a prefeito do PL. E para emendar, então, a outra pergunta, para a gente já finalizar, meus amigos Leandro e Vinícius, eu vou colocar outra pergunta também aqui, que estaria destinada para o candidato Franklin. A pergunta é da Maria de Lourdes Vieira, aposentada, e também da saúde. O que vocês vão fazer para melhorar a nossa saúde? A gente marca um exame, gasta aí um ano para fazer esse exame. Pergunta para o candidato Franklin, que não compareceu. E Leandro e Vinícius, a questão da saúde pega em toda a cidade, né? Não é só Valinhos que tem esse problema de saúde, mas a gente pode perceber, né, que em Valinhos também tem o problema da saúde. Nós fizemos a mesma pergunta ontem para a candidata Capitã Lucimara e também tinha essa pergunta, né, sobre saúde. Então, saúde é um tema que pega em todas as cidades, seja Campinas, nós conversamos com Rio Claro, conversamos com Sumaré, Hortolândia, Limeira, e essa questão da saúde, falta de vagas ou falta de profissionais, é uma pergunta que, assim, a gente poderia dizer que seria o calcanhar de Aquiles de toda a administração, Vinícius? Com certeza, porque é esse o movimento que a gente tem percebido nas ruas, em Valinhos não foi diferente. Saúde pública é um dos principais gargalos ali na cidade, né? A nossa equipe de reportagem percorreu várias ruas convidando as pessoas para participarem e esse foi o resultado. E aí que é o ponto X da questão, né? Que independente de qual das 5 chapas atuais que estão na corrida pelo Executivo, né? Quem o grande vencedor ou a vencedora do próximo domingo vai ter que trabalhar com gestão para a saúde municipal, porque o que nós percebemos em todos os relatos dos moradores é o exame que demora para ser primeiro agendado e depois realizado, é a questão das consultas, principalmente essas consultas de especialidades, né, que muitas vezes leva aí de 6 meses a 1 ano, ou até mesmo algumas cirurgias consideradas mais simples, né, as oftalmológicas, as cirurgias de catarata, que muitas vezes as pessoas estão ficando ali na fila de espera, sem contar também o atendimento mais urgente ali nas UPAs, na própria Santa Casa. Não é de hoje que a RFTV tem mostrado ali algumas filas, espaços sobrecarregados. Então, numa coisa a gente tem certeza, que qualquer um, né, desses
candidatos, né, quem se tornar prefeito ou prefeita vai ter que ter um olhar muito específico para a gestão da saúde. Aliás, né, Leandro, nós consultamos a plataforma Vota Aí, que é a plataforma da Unicamp, que traz, né, ela reúne ali todos os planos de governo de várias cidades, não só da nossa região, você consegue ali saber o plano de governo de várias cidades do Brasil como um todo. No estado de São Paulo, com certeza, tem quase todas ali. E faz uma análise dos temas que são mais preocupantes dentro da visão do candidato, dentro do plano de governo do candidato, Leandro. E daí o partido PL, né, que é o partido do candidato Franklin, que não compareceu hoje, nós temos aqui a cadeira dele vazia, por ele ter faltado e ter cancelado essa agenda com a gente hoje. Nós temos o plano de governo dele, o Leandro, como primeiro lugar, a gente poderia dizer entre os top 10, mas o primeiro lugar, a preocupação do programa de governo do candidato Franklin seria desenvolvimento sustentável, que é uma... A gente tem vivido essa situação, né? É pertinente também, viu, Noêmia? Saúde está em segundo lugar aí no tópico, né? Só para confirmar, mas uma coisa leva a outra também, esse desenvolvimento sustentável. É importante a gente também lembrar, Noêmia, que quando o SUS foi criado, quer dizer, o governo federal bancava aproximadamente 70% da verba que era investida pelo Estado e pelos municípios com a saúde pública. Ao longo das décadas, esse percentual foi mudando e hoje, praticamente, o Estado e os municípios bancam quase que 80%, 70% da saúde pública do país. Então, obviamente, que sempre falta dinheiro para a saúde, apesar de ela estar, né, prevista em lei o percentual de 26%, 27% da sua arrecadação ou do orçamento vigente sempre previsto para você destinar para a saúde pública. A gente se depara em todo o país, Noêmia, com situações de falta de planejamento, mais uma vez. E aí é que entra o desenvolvimento sustentável. Até que ponto você planejar a cidade de uma forma geral e sustentável, você consegue reduzir a questão de falta de atendimento, de falta de mutirões, de pessoas há um ano esperando por cirurgia, seja ela das mais simples possíveis, como, por exemplo, de catarata, que é uma situação. A gente tem aqui na região um instituto que é referência em oftalmologia. Nós temos uma universidade do Estado, a Unicamp, Universidade de Campinas, mas é do Estado de São Paulo, que também poderiam e sempre faz mutirões. Quer dizer, então a gente fica se perguntando, por que é que existem filas de um ano para problemas tão simples? É uma resposta que a gente não tem, porque senão a gente também seria candidato, né? Já não é de hoje. E também não são problemas fáceis de serem resolvidos, principalmente pela falta de dinheiro. Infelizmente, o candidato não está aqui porque, assim, é uma situação que todo mundo quer saber de um candidato a prefeito. Sim. De que forma resolver, acho difícil, mas que forma que é possível você minimizar um problema de saúde. Valinhos tem uma unidade de pronto atendimento, uma UPA que funciona 24 horas, mas pelo que a população está relatando, falta mais investimento, talvez a construção de uma outra UPA, uma ou duas. Por quê? Quando você tem algumas unidades básicas de saúde, obviamente que você imagina que elas estão espalhadas em regiões. E as UPAs também. Em cidades maiores, que não tem tantos problemas como filas, as UPAs estão sempre nas regiões. Então elas fazem o primeiro atendimento de urgência e emergência. Se for caso de baixíssima complexidade, olha, vamos agendar já de via eletrônica, sempre um sistema eletrônico de tecnologia, a gente já deixa o seu agendamento na unidade básica de saúde do seu bairro. Com isso você consegue já eliminar problemas simples, de repente uma dor de cabeça, uma dor de garganta, que não seja uma amidalite, enfim. Se a gente soubesse quais são essas soluções, a gente diria, mas esbarra sempre na falta de planejamento do poder público. Vinícius, tem alguma coisa a falar sobre ainda isso? Dentro desse tema da sustentabilidade, né, nós nunca, na história das eleições municipais, o tema das mudanças climáticas, eles estiveram tão em alta
e principalmente os eleitores querem saber dessas propostas de todos os candidatos, o que eles vão fazer, inclusive, para minimizar os extremos climáticos, né? Porque nesses últimos 2 meses não teve uma cidade da nossa região que não sofreu com algum impacto, não sentiu realmente, né? No caso de Valinhos, o que a gente mais percebeu agora no mês de agosto foi em relação às queimadas, né? Nós que tivemos mais de 60 ocorrências, até médias e graves, num período de 30 dias, né? Então, nas ruas de Valinhos, muitas pessoas querem saber, né, como que o candidato vai trabalhar, se eleito ou se eleita, com essa pauta das mudanças climáticas, dos extremos climáticos. E ainda falando sobre o aplicativo do Votaí, que foi desenvolvido pela Unicamp, e é um poderoso instrumento a favor da democracia, porque é uma maneira de você conhecer, filtrar, porque muitas vezes o eleitor, quando ele se depara com o plano de governo, a leitura às vezes pode ser um pouco cansativa, e nesse formato ele consegue filtrar pelos temas que ele realmente, né, faz questão para que ele defina o voto. Eu, né? vou até dar abrir um parênteses aí, só para falar para o nosso colega, o nosso telespectador que está do outro lado, a nossa audiência, quais são, pelo menos eu vou elencar, eu tinha falado de elencar as 10, ô Vinícius, mas eu vou elencar 5 e daí você continua, tá bom? Só para você saber. Primeiro lugar, dentro do plano de governo do candidato que não veio hoje, do Franklin, é o desenvolvimento sustentável, seguido por saúde, educação, cultura e segurança pública, Vinícius. Ainda pegando carona também nesse seu recorte, o desenvolvimento sustentável, que no plano de governo do PL, ele é abordado aí em primeiro lugar, é o tema que mais foi abordado no plano de governo do PL. No plano do Partido Novo, ele está em terceiro lugar, porque o primeiro é a questão da gestão pública. No plano do União Brasil, educação aparece em primeiro lugar, mas desenvolvimento sustentável está também em segundo. Já no do Partido dos Trabalhadores, desenvolvimento sustentável está em primeiro lugar. O que eu quero dizer é que todas as chapas, né, têm colocado o desenvolvimento sustentável entre os 3 primeiros pilares. Vamos dizer assim, e eu acho importante isso, gente, porque antigamente o meio ambiente era só, quando se falava em meio ambiente, era vamos proteger as nossas florestas, né? Era uma coisa distante. Agora está bem na nossa porta, é bem no nosso quintal um problema. E quando se fala em desenvolvimento sustentável, como bem lembrou o Leandro, não é só a questão do meio ambiente, mas é a qualidade de vida que você tem, e isso passa também pelo planejamento da cidade. Eu não vejo... você tem razão, porque agora chegou na nossa porta, né? Bateu ali na nossa porta, então todo mundo está falando da questão climática, de extremos. E, infelizmente, isso já vem sendo alertado há décadas, de aumento de temperatura, de queimadas, de períodos muito mais prolongados de estiagem e, infelizmente, também a ação humana, né? Porque o fogo não brota, ele não nasce ali da terra, né? Seca. Então, também precisariam de leis específicas justamente para penalizar essas pessoas que estão tacando fogo e que, infelizmente, interferem no dia a dia da população. Porque, olha só, nenhum tema, no meu entendimento, é mais importante que o outro. Todos esses que foram elencados, vamos supor, olha só, a cultura é de extrema importância para o cidadão, para a população. Saúde, transporte, mobilidade urbana, saneamento básico, um dos candidatos, né? Poderia até a gente tocar no assunto de saneamento básico, porque você citou até que Valinhos, por exemplo, é uma cidade que já há muito tempo é reconhecida por sua qualidade nas frutas, por suas festas. Então, os agricultores também, a questão de tratamento de esgoto na área rural da cidade, né, que hoje Valinhos não tem 100% desse esgoto tratado e coletado, chega a 94,5%, enfim, mas não é 100%. Então, acho que não tem um tema mais importante que o outro. E sim, dá para a gente perceber que tudo é tão complexo, mas uma sociedade que consiga seu governante garantir um IDH ideal, uma qualidade de vida que o seu cidadão merece, todos os temas estão correlacionados. Então, os investimentos são amplos em qualquer um desses temas. Então, é uma situação, olha, que o próximo prefeito de Valinhos realmente vai ter que desenvolver para a população, ouvir o seu cidadão e entender de que forma
que eu posso melhorar a qualidade de vida do meu munícipe. Até mesmo eu tenho uma frase que eu falo que é na cidade onde tudo acontece. É na cidade que os pais buscam uma escola para fazer a matrícula, é na cidade que eles vão até uma unidade básica de saúde para a realização de um exame, de uma consulta. E tão importante quanto ouvir essas demandas da população, também transformar em políticas municipais para melhorar a vida das pessoas. Não, nós estamos, hoje é dia 1º, né, terça-feira, dia 1º de outubro, e as eleições acontecem agora no domingo, gente, dia 6 de outubro, a festa da democracia, que eu costumo dizer, e eu gosto muito dessa data do dia das eleições. E eu queria então, Vinícius, que a gente falasse um pouco sobre o perfil, né, dos eleitores que vão às urnas neste domingo em Valinhos. Você tem essa informação para passar? Tenho sim. Valinhos é uma cidade que tem mais de 91 mil eleitores, é uma população de 130, mas as pessoas que estão aptas ao voto é uma população ali com mais de 91 mil pessoas. E o eleitorado é composto pela maioria das mulheres, e esse eleitorado vai ter que optar não só por um voto na chapa majoritária, como também tem à disposição 254 candidatos para o Poder Legislativo. Isso dá, Noêmia, uma concorrência, uma relação candidato e vaga ali, de 15 pessoas disputando, porque a Câmara de Limeira, de Valinhos, ela tem hoje 17 vagas, então também tem essa questão do Poder Legislativo. E é importante também lembrar, né, Leandro, a gente está falando aqui sobre o planejamento das cidades, as propostas dos candidatos que pretendem chegar lá, né, no dia 6 e ocupar a vaga por 4 anos. É importante também, é lógico que é muito importante você escolher o candidato que você considera que faça o melhor pela sua cidade, mas é importante também escolher ali os representantes que vão compor o legislativo, porque o legislativo, ele faz a lei, mas ele também tem que fiscalizar. Então, é muito importante que nessa data, né, no 6 de outubro, você faça uma boa escolha do vereador, porque a Câmara Municipal tem um peso na cidade, né, Leandro? Verdade, Noêmia. Por isso que tudo deve ter um equilíbrio. Não é saudável uma Câmara totalmente alinhada, em sua grande maioria, com o Executivo. Por quê? Porque ela tem que fiscalizar, ela tem que questionar, ela tem que concordar dentro do debate democrático do Estado de Direito, tema proposto, projeto de lei proposto pelo Legislativo ou proposto na própria Casa do Povo, na Câmara dos Vereadores. Por isso é importante escolher muito bem o seu representante na Câmara dos Vereadores, para que ele possa ser os olhos da população, os olhos do eleitor. Por quê? São 4 anos. Nós não estamos falando de 1 mês, 2 meses. São 4 anos onde essa pessoa estará à frente e te representando como cidadão dos seus direitos, daquilo que você precisa, necessita e que você cobra. Tem alguma coisa a acrescentar sobre isso, Vinícius? Então, nesse sentido mesmo, de fazer uma escolha consciente, nós sabemos que tem 3 tipos de votos, né? O voto geográfico, que muitas vezes a pessoa escolhe o seu candidato a vereador de acordo com o bairro, área de atuação, sua comunidade, seu grupo. Temos o voto ideológico, que é o eleitor que pensa na questão se o candidato é de direita, de esquerda ou de centro, ou também aquele voto de bandeira. Por exemplo, na última eleição, foi o que aconteceu com a causa animal, né, de ter o representante específico pelas bandeiras. A bandeira da educação, bandeira da luta pelas mulheres, né? Então, nós aguardamos ansiosamente, inclusive, né, qual que vai ser o resultado, quais são as mensagens que as urnas mostrarão para a cidade de Valinhos neste domingo, que é um domingo decisivo, um domingo que, sabe aquela frase, para cada ação tem uma reação? A ação é o voto, é exercer o poder de cidadania. A reação é o destino da cidade pelos próximos 4 anos. E que não pode ser vendido por um sorriso, pela simpatia ou por algum favor, né? Você tem o direito do seu voto e o seu voto vale muito, por isso que a classe política fica toda acesa, fazendo campanha, soltando santinhos, porque eles querem o seu voto, eles sabem o valor que tem, o peso que tem o seu voto para que ele chegue lá, né? Então, se a gente tem esse poder de fazer o candidato chegar lá,
a gente tem que ter a cidadania, o civismo de cobrar também. Não adianta, eu escolhi daqui 1 ano, 6 meses, eu não me lembro em quem eu votei na época. Não, você tem que lembrar e você tem que fazer valer o seu voto durante os 4 anos, como bem disse o Leandro e como também reforçou aqui o Vinícius Boer. A gente precisa, sim, exercer essa questão de cidadania. Eu não gosto de política, mas você faz política o tempo todo. Então, é importante que você tenha essa noção e não venda seu voto por um aperto de mão ou por alguém que você acha que vai fazer alguma coisa que prometeu, porque, gente, não dá para viver de promessas, né? A gente tem que pensar no longo prazo para a cidade, a importância que isso tem para todos, não só para mim, né? Como disse o Vinícius, a vida acontece na cidade, então não adianta pensar só em você naquele momento, porque às vezes pode ser muito barato. Tem uma historinha que fala sobre o valor, né? Que dependendo de quem recebe a informação, aquilo tem um valor. Por exemplo, você pode ter um valor naquele momento para a pessoa que quer o seu voto, você pode ter um valor para outra pessoa, então que você faça valer esse seu valor. E o valor não como o valor do dinheiro, mas como o valor do apreço, de que aquilo realmente é importante e que as pessoas te respeitam por isso. E eu acho que isso se aplica muito às eleições e essa questão do voto, Vinícius. Com certeza, Noêmia. E sem contar também que nós temos uma corrida eleitoral na cidade bastante disputada, né? Porque nós temos as campanhas nessa reta final, elas estão focando muito naquele eleitor que estava até então nas pesquisas indeciso, né? Então, quando a gente olha agora, temos a quarta, quinta, sexta, é sempre a última antes deste momento. Então, as campanhas estarão nas ruas gastando bastante sola de sapato, né? O que não aconteceu em 2020 por conta da pandemia. Então, esse momento é o momento de definição de votos mesmo. Então, e a gente conclama, então, que você em casa não desista do seu voto, não deixe para fazer depois, depois eu justifico, não. Se você tem a oportunidade, vá, escolha. A RFTV abriu democraticamente um espaço para que todos os candidatos aqui da nossa região pudessem fazer aí a sua proposta, trazendo as suas propostas para a discussão e para serem conhecidas, né? A gente sabe que televisão é muito importante e nem todas as cidades aqui da região conseguem ter o programa propaganda eleitoral na televisão. Então, esses momentos são importantes e você, então, aproveite isso. A gente chega ao fim do Eleições 2024 desta terça-feira, 1º de outubro de 2024. Já? Passou rápido, né? Passou. Faltam 5 dias para as eleições. Contagem Falta regressiva, pouco. olha. Falta Não, pouco. eu só queria falar então rapidinho Então antes vai. de encerrar, né, que a cidade é um coletivo, não é individual. E outra coisa importante é não acreditar em fake news de redes sociais. Você tem de buscar informação. Por isso que a imprensa também é de extrema importância na democracia. Por isso que nós abrimos esse espaço, né, para que todas as coisas sejam ditas, porque as coisas que não são ditas, gente, eu costumo dizer que o que não é dito é maldito. Então a gente abre esse espaço para que você possa falar. Você, eleitor, mande a sua sugestão, fale com a gente, né, nas ruas, que traga a sua informação que é importante e para o candidato, para que ele possa ter essa oportunidade de conversar com você aí do outro lado. Então, faça uma escolha bem, escolha bem o candidato que vai governar a sua cidade nos próximos 4 anos. Eu agradeço a sua audiência aí do outro lado, a companhia de todos e a participação dos meus colegas Vinícius e Leandro. Boa noite, meninos. Boa noite, Vinícius, Noêmia, obrigado, viu? Você, telespectador, eleitor, boa noite também e voto consciente, lembre-se disso. Boa noite, Noêmia, boa noite, Leandro, e boa noite para você, eleitor de Valinhos e de todas as cidades aqui da região. Então, domingo, nós voltaremos com uma cobertura muito especial sobre o resultado das eleições 2024. Amanhã a gente continua com a nossa maratona, que eu gosto de chamar de sabatinas, e você pode acompanhar toda a nossa programação pelo aplicativo RFTV Play ou rever todo o conteúdo e assistir todas as entrevistas pelo nosso canal no YouTube, RFTV Oficial. Amanhã o candidato Alexandre Tonetti. Até amanhã, uma boa noite.